Olá pessoal, hoje o Under the Sun pega o voo sem escala para o Rio de Janeiro e vai até a Tijuca para conversar com o aeroviário e diretor do Departamento Cultural da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, Eduardo Pinto. Se você, assim como eu, tem curiosidade sobre o que vai acontecer na maior manifestação cultural que existe na Terra, o Carnaval, nós vamos falar com alguém que está na linha de frente. Por isso eu conto com você, vem comigo, roda a vinheta. Fico muito feliz da gente ter iniciado essa amizade e de você estar motivado para participar desse projeto. Queria que você começasse se apresentando da maneira que você se sente mais à vontade, nome, idade, o que você faz. O espaço é seu. Vamos lá, meu nome é Eduardo Simão Pinto, eu tenho 54 anos, moro no Rio de Janeiro, sou aeroviário, trabalho numa empresa aérea internacional aqui no Rio, e sou diretor cultural já há bastante tempo de uma escola tradicional aqui no Rio de Janeiro que se chama Acadêmicos do Salgueiro. Legal. Algumas pessoas podem ficar curiosas com relação ao nosso sobrenome, né? A gente ainda não pesquisou onde a gente se encontra, a gente tem o mesmo sobrenome, mas até onde a gente sabe, né? A gente ainda não sabe como a conexão se faz. Quem é esse português nessa história, né? Exatamente, exatamente. Querido, já vou começar te perguntando para você o que é o carnaval. Cara, o carnaval, depois da minha família, é a segunda coisa mais importante para mim. É uma coisa que me toma realmente todo o meu tempo, praticamente, né? Quando eu não estou trabalhando na minha área, eu estou me dedicando ao carnaval, em especial ao Salgueiro. Então, assim, por isso que eu costumo dizer que é a segunda coisa mais importante depois do amor e do cuidado que eu tenho com a minha família. Legal, legal. E o que faz um diretor cultural dentro de uma escola de samba? Bom, a direção cultural, ela cuida de várias coisas. Acima de tudo, promover o resgate de toda a história da agremiação, e esse resgate através de várias maneiras, a partir de acervo fotográfico, de depoimentos, de história, de salvaguarda de todo esse material. Nós também temos um trabalho muito interessante junto à direção de carnaval, em especial ao carnavalesco, que é a parceria no desenvolvimento de enredos, quando isso é necessário, quando nos solicitado esse tipo de colaboração, mas, acima de tudo, também na confecção do que nós chamamos, que o Carnaval do Rio chama de livro Abre Alas, que é um livro que vai toda a justificativa de absolutamente tudo que passa nas escolas de samba naquele momento do desfile para a mão dos jurados. Então, para quem não entende, quando você vê um desfile e vê lá aquela ala, aquela passista, aquele destaque, aquela alegoria, enfim, tudo aquilo está na mão dos jurados com uma justificativa, o porquê que aquilo está ali. Então, a gente colabora com o carnavalesco também na feitura desse trabalho, que é a justificativa do próprio carnaval que vai ser apresentado. E é isso. Além disso, a gente ajuda todos os outros segmentos da escola no que for necessário a essa parte cultural. Posso comentar agora um trabalho que a gente fez, que foi de um resgate que ainda está sendo feito, ainda não foi terminado, da bandeira original do Salgueiro, que é uma escola que foi fundada em 53, teve seu primeiro desfile em 54, e no caminhar dessa história toda, esse desenho da bandeira ele foi se modificando, Deus sabe o porquê, mas faz parte da história esse tipo de situação, e a gente está pesquisando para conseguir chegar o mais próximo da bandeira original criada lá em 1953, entendeu? Uma das suas responsabilidades é manter a história da escola de samba, no caso do Salgueiro, da qual você faz parte. Sem dúvida nenhuma. E isso com muita dificuldade, né? Porque, lembrando que eu faço parte de um país que não dá nenhum valor à cultura e à sua própria história. Então, é uma luta diária de você fazer com que as pessoas entendam que é um trabalho sério, é um trabalho que pode parecer, naquele momento, não tão importante, mas ele passa a ter
aquela importância daqui a 30 anos, quando você procurar saber o que aconteceu em 2020, por exemplo. É impossível falar de Eduardo Pinto sem falar de Iracema Pinto, né? Eu queria que você explicasse quem é essa personalidade do carnaval brasileiro. A Iracema Pinto, minha mãe, uma grande pessoa, uma grande mulher, que eu perdi tem um ano, no dia do desfile do Salgueiro, indo exatamente para o desfile do Salgueiro, ela se foi, e que contribuiu muito para o Salgueiro, né? Porque ela pegou, eu peguei também, mas eu era muito criança, muito adolescente, pegamos uma fase muito difícil do Salgueiro. Um Salgueiro sem dinheiro, um Salgueiro passando por problemas financeiros e políticos graves, que foi exatamente quase toda a década de 80. E a minha mãe participou efetivamente dessa época e contribuiu com o seu trabalho, contribuiu até com dinheiro, porque ela fazia parte da diretoria e era um momento de... Ela conta que as reuniões de diretoria era do tipo, colocavam as contas todas na mesa e aí o presidente dizia assim, quem pode pagar o quê aqui? Então cada um pegava a conta de água, outro pegava a conta de gás, e cada um pagava e ela ajudava também dessa maneira. Então, assim, foi uma mulher que, como ela diz, passou muito rodo naquela quadra quando não tinha teto e chovia, porque tinha que fazer o ensaio, limpou banheiro. Então, essas coisas que hoje você entra na quadra do Salgueiro, ou imagina o Salgueiro, essa escola poderosa, que nunca deixou de ser, mas, assim, acima de tudo, rica, né? E com uma quadra linda e tudo mais, não imagina esses perrengues todos que foram passados lá atrás. E ela participou disso tudo. Então, é essa pessoa que foi destaque durante muitos anos da vida, presidente do grupo de destaque depois que parou de desfilar e fazer fantasia. E agora esse cargo eu acumulo, além da direção de cultural, eu também acumulo a presidência do grupo de destaque do Salgueiro. Muita honra. Bacana você tocar nesse ponto. Eu estava conversando com um grande amigo nosso, que é o Nabil, e ele falou, Anderson, com 100% de certeza, o Salgueiro é quem tem o grupo mais coeso de destaque. Eles têm um grupo muito forte, solidificado, onde tem uma comunicação muito clara entre destaque, carnavalesco, direção cultural, e tudo isso vem com um trabalho de base muito bacana feito pela dona Iracema. E achei muito legal isso, estudando, pesquisando um pouco também. A gente percebe que o carnaval como um todo, a gente vê outras partes do carnaval que também são importantes, mas uma importante parte do carnaval, ou seria um importante componente do carnaval, que são os destaques, a gente não vê um holofote, pelo menos na minha opinião, como eles merecem. Isso é uma coisa que me incomoda e é um dos meus trabalhos. A história dos destaques nas escolas de samba é uma história muito bonita, é uma história rica, em especial no Salgueiro. A gente teve um grande nome de destaque, que foi a presidente de destaque durante muitos anos, que foi Isabel Valença, e a história dela é tão rica que o personagem que ela representou num carnaval passou a ser o seu nome. Então, para você ver como essa coisa personagem e pessoa se mistura. Então, ela passou a ser conhecida como a Chica da Silva. E a história dela é linda, ela como uma mulata, foi a primeira mulata a concorrer no baile de gala do Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, que era uma festa onde você tinha somente os destaques brancos da sociedade e, acima de tudo, não eram de escolas de samba. Ela, em 64, ela tenta se inscrever e é proibida, porque existia, como hoje ainda existe, um preconceito muito grande. Então, ela foi proibida porque ela era uma mulata de escola de samba. O que você está fazendo aqui no meio dos brancos da sociedade que vão desfilar luxo? E ela, tendo amizade com o prefeito da cidade, ela vai ao prefeito e obriga que ele a inscreva. Então, em 64, ela ganha o primeiro lugar no baile da cidade, com uma roupa intitulada Rainha Rita de Vila Rica, e desbanca todo mundo, e é a primeira mulata de escola de samba a concorrer. Então, isso abre uma porta para que os destaques de escola de samba passem a participar dos desfiles de luxo, entendeu? Entendi. Eu estava olhando até o último minuto lá, curioso como sou, leonino. Enfim,
qual o enredo que o Salgueiro pretende apresentar, seja lá quando for, quando acontecer carnaval. Quando que esse nosso papo vai ao ar? Quinta-feira que vem. Não, quinta-feira agora, Dessa semana? dessa semana. Ah, que pena. Se fosse da próxima semana, eu poderia falar, mas essa semana eu não posso ir. Querido, muito obrigado. É sempre um prazer falar com você, né? Já acabou, Eu tô estava me tão bom. eu tô me organizando para conversar contigo. Desde quando eu idealizei começar esse canal, você já se colocou como um parceiro, dizendo que ia dar certo e sempre com sim, vamos embora, pode ser dia tal, não pode ser de outro dia. Eu quero agradecer demais. Se tudo der certo, a gente vai estar aí aglomerando junto pela nossa escola de coração. Um beijo. Se quiser. Obrigado, Fala em obrigado, breve. Anderson. Foi um prazer, tá? Beijo. Fica com Deus. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. Já peço que curtem, compartilhem, deixem seus comentários aqui embaixo, ele é muito importante para nós. Siga também Anderdeção Oficial no Instagram. Lá eu deixo mensagens, avisos do que está acontecendo no canal, sobre as próximas entrevistas. Assim como o Eduardo não quis contar qual é o enredo do Salgueiro ano que vem, eu também segurei essa surpresa para ele. O vídeo não acaba agora. Tem uma homenagem super especial para ele. Eduardo, espero que você se emocione ao rever seus amigos, falando o quanto você representa para eles e para o carnaval. Um beijo, obrigado pela audiência, nos vemos em breve. Até mais. O Eduardo é uma pessoa extremamente dedicada a tudo que faz, herdou isso da dona Iracema, que era um alicerce lá dentro da escola, que sempre batalhou pelo seu segmento, destaque, e que até hoje tem e sempre terá o seu lugar cativo na escola da Academia do Samba. Então, aqui meu abraço para o Eduardo e para a dona Iracema, que sempre vão fazer parte e sempre me ensinaram muito sobre o que é o carnaval. Olá, olha eu aqui de novo. Eduardo, meu grande amigo, um querido, pessoa que faz parte da minha vida, não só da minha vida profissional. Eu conheço o Eduardo há mais de 30 anos, para quem não sabe. O Eduardo, ele me foi apresentado logo no meu início de carreira, lá atrás, há muitos anos. E eu tenho um carinho muito grande por você, Eduardo. E você sabe por quê. Eu tenho um carinho muito grande pela sua mãe, e você sabe por quê. E eu sempre costumo usar você como exemplo de o que é dedicação, o que é amor, o que é viver em função de uma escola de samba. Você é um exemplo e uma síntese da palavra paixão. Dona Iracema e Eduardo Pinto, né? Dona Iracema à frente de um grupo de destaques durante muitos anos, muitas diretorias diferentes. Ela se manteve à frente desse grupo, né? Convivi com eles mais de 20 anos. Eduardo, mostrando que a diretoria cultural não só é resgate e preservação da história da escola, mas atuante, sim, na feitura de um enredo, em colocar os carros dentro da avenida, né? São as contribuições desses dois grandes nomes para o nosso carnaval. Dona Iracema e Eduardo são pessoas primordiais do carnaval, principalmente para os acadêmicos do Salgueiro. Eduardo, um carinho com a gente, como sempre teve. E Dona Iracema, uma dama, uma lady, uma pessoa que sempre teve muito carinho com todos os destaques, principalmente comigo. Dona Iracema e Eduardo fazem parte do carnaval, serão eternos, pessoas maravilhosas, amados, idolatrados, paixão nacional. Não tem como falar de Dona Iracema Pinto sem falar do Salgueiro. Eu conheci a Dona Iracema alguns anos atrás, quando ela me convidou para participar do grupo de destaques do Salgueiro, e que eu aceitei com muita honra. Dona Iracema sempre foi apaixonada pelo carnaval, pelo samba e principalmente pelo Salgueiro. Ela tinha o Salgueiro no coração, era salgueirense de corpo e alma. Ela sempre trabalhou muito pelo grupo de destaques e sempre tratou todos nós com muito respeito, com muito carinho. Era uma pessoa de uma personalidade muito forte,
sabia o que queria e brigava pela escola e por todos nós. Dona Iracema, com certeza tem a sua imagem gravada na história do Salgueiro. Uma pessoa muito especial para mim.